Olá pessoal, chegamos ao final da nossa série Conflito. Este é o quinto e último livro e neste vídeo eu vou falar para vocês qual o conteúdo de Os Resgatados e quais partes eu mais gostei, quais são as reflexões que eu fiz a partir desta leitura. Nós vivemos em um mundo em crise, desastres naturais, pandemia, doenças, violência, decadência moral, dentre tantos outros problemas que nos trazem sofrimento. E é claro que esses acontecimentos não são novidade, porém cada vez estão mais intensos. Uma breve reflexão pode nos fazer concluir facilmente que todos esses problemas não têm uma causa mística ou é um castigo divino. O que nós vivemos é resultado da própria ação do ser humano. Ao fazermos péssimas escolhas, colhemos péssimas consequências. E por que fazemos más escolhas? A resposta para essa pergunta, a partir da base cristã, é que vivemos um grande conflito. E por sinal, Os Resgatados é a versão, na linguagem de hoje, do livro O Grande Conflito, de Ellen White. Muitas vezes nós não somos inocentes, nós optamos pelo mal de forma consciente. Ir contra os poderes do mal exige algo mais do que intelecto e sabedoria humana. Neste livro você vai entender a trajetória da humanidade e a sua relação com a Bíblia. O estudo das Escrituras enobrece cada pensamento, sentimento e ambição, de uma forma que nenhum outro estudo é capaz de fazer. Da firmeza de propósito, coragem e força. O estudo fervoroso e reverente das Escrituras pode dar ao mundo pessoas de intelecto mais forte e princípios mais nobres do que o resultado da melhor instrução disponível em meio às filosofias humanas. Aqui você vai conhecer a história de vida de homens que lutaram para tornar a Bíblia um livro acessível a todos os tipos de pessoas, como por exemplo Hus, Jerônimo, Wycliffe, Lutero, Calvino. Um belo resumo da história do protestantismo. Além disso, há também um detalhamento da história do movimento adventista, bem como a sua cosmovisão em relação aos acontecimentos finais da história da humanidade. E é neste livro que Ellen White indica uma das maiores ficções cristãs já escritas. Sabe qual é? Em uma masmorra lotada de criminosos, John Bunyan respirava a atmosfera celestial. Lá ele escreveu sua excelente alegoria da jornada do peregrino da terra da destruição até a cidade celestial. Os livros O Peregrino e Graça Abundante ao Principal dos Pecadores já guiaram muitos pés ao caminho da vida. O Peregrino, se você ainda não leu, precisa ler urgentemente e tem resenha aqui no canal. O que eu mais gostei nessa leitura foi a ênfase que Ellen White dá na importância de lermos a Bíblia e, através do contexto e da relação de textos, deixarmos a própria Bíblia se explicar. Interpretações vagas e criativas das Escrituras e as teorias religiosas conflitantes no mundo cristão são obra de nosso grande adversário para confundir a mente das pessoas. A discórdia e a divisão existente entre as igrejas provém, em grande medida, da distorção das Escrituras a fim de favorecer uma teoria preferida. A fim de provar doutrinas falsas, alguns fazem uso de passagens bíblicas separadas de seu contexto, citam metade de um versículo como prova de sua ideia, ao passo que a outra parte demonstra que o real significado é oposto. É claro que ela sugere que isso deve ser feito com oração. Sempre que as pessoas começam a estudar as Escrituras sem espírito de oração, sem disposição para aprender, distorcem as passagens mais claras, afastando-se de seu verdadeiro significado. Hoje é muito comum padres, pastores e outros líderes espirituais compartilharem suas opiniões nas redes sociais. E nós corremos o perigo de fazermos dessas opiniões ou interpretações mandamentos para a nossa vida. Ellen White alerta sobre essa tendência preguiçosa de nos apegarmos às opiniões de outras pessoas,
ao invés de nós mesmos estudarmos e decidirmos com o nosso próprio cérebro. Em nosso estudo, com a ajuda de Deus, devemos formar a própria opinião, já que nós mesmos precisaremos prestar contas ao Senhor. Atualmente, o mundo evangélico vive expondo suas picuinhas através de discussões acirradas na internet. E muitos líderes religiosos até mesmo utilizam-se dessas polêmicas para se promoverem, ganhar seguidores, curtidas. Satanás leva as pessoas a olhar para pastores e professores de teologia como guias, em vez de buscar as escrituras por conta própria. Ao controlar esses líderes, consegue influenciar a maioria. É claro que precisamos ser humildes e buscarmos ajuda quando nós não entendemos algo. Isso é um comportamento sadio, completamente normal. Ainda mais que hoje existem tantas pessoas que se dedicam ao estudo acadêmico da Bíblia. O que é perigoso acontecer é nós virarmos dependentes da opinião de outras pessoas para decidirmos detalhes da nossa vida espiritual. Quando essa prática vira um hábito, parece que nós passamos a fazer da opinião do teólogo nosso objeto de fé. O argumento de autoridade pode ser perigoso. Ao menor sinal de alguma dúvida, nós já aguardamos o que tal pessoa vai dizer, ao invés de buscarmos conhecimento na Bíblia, contextualizando com outros livros e construindo assim a base para o nosso próprio posicionamento. Nesta obra, a autora mostra as fragilidades da Igreja Católica na Idade Média e, ao mesmo tempo, nos leva a refletir sobre o próprio movimento protestante. O protestantismo degenerou demais desde a época dos reformadores. Por fim, a reflexão mais importante que este livro me trouxe. Alguns indivíduos vão dizer que são religiosos, mas a religião será um disfarce para os piores males. Nossos comportamentos revelam nossos valores, que possamos desenvolver a integridade de tal forma que o nosso rótulo corresponda ao nosso conteúdo. Obrigada por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, curta. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva para acompanhar outras dicas de leitura. E se ainda não assistiu às demais resenhas dos outros livros dessa série, nós vamos deixar aqui uma playlist para que você possa assistir. Até o próximo livro!